Ora, comprou o imóvel, não recebeu do prazo. Aliás, tem uma construtora em feira aí, meu amigo. Parou a obra em feira, mais de 100 apartamentos sem concluir. A Luíse Calegari, cadê ela? Bota ela aqui. Bom dia, Luíse. Oi, Varela, bom dia a todos. Isso mesmo, Varela, tem coisa pior do que comprar um imóvel, se programar para fazer a mudança, começar a vida nova e o imóvel não ficar pronto. Exatamente sobre isso a gente vai conversar agora com o doutor Henrique Guimarães, advogado especialista em direito civil e do consumidor, para falar sobre esse assunto. Doutor Henrique, em primeiro lugar, muito bom dia. Quer dizer, no caso de um atraso grande, primeira coisa, o que é que a pessoa, o consumidor lesado, deve fazer? Bom, ele deve se esclarecer sobre os seus direitos, porque o consumidor com obra atrasada tem uma gama de direitos e ele, na maioria dos casos, não exerce porque não tem conhecimento. Por exemplo, receber aluguéis durante o período de atraso. E não precisa ter um contrato de aluguel, porque ele vai pleitear em cima de lucros cessantes a aluguel daquele próprio imóvel que ele comprou e não recebeu, porque ele poderia estar oferindo aquela renda alugando aquele imóvel, mas tem mais coisas, tem danos morais, receber de volta o valor que pagou a título de corretagem, mas juros de mora, multa de mora, uma série de coisas que o consumidor precisa saber e exercitar seus direitos. Por exemplo, a gente estava conversando justamente sobre essa corretagem, quer dizer, a pessoa paga um valor sem saber para onde esse valor está indo, né, isso, doutor? Exatamente. Na realidade, esse valor de corretagem que as construtoras impõem é uma prática da venda casada, que é abusiva e, inclusive, vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, é também abusivo, deve ser pleiteado nas ações judiciais por atraso na entrega de imóveis, que em São Paulo já temos aí um aumento de mais de 400% nas demandas dessa natureza, aqui na Bahia agora que os consumidores começam a tomar conhecimento dessa realidade. Agora, no caso, as pessoas que já estão com o imóvel atrasado, já ouviram todas as dicas, né, do que podem fazer para amenizar um pouco os prejuízos. No caso de quem está buscando o imóvel, também deve ficar de olho aberto, olho atento aí para não cair no conto dessas grandes construtoras. É verdade. Agora, infelizmente, esses contratos das construtoras são contratos de adesão, de sorte que o consumidor não tem muito o que fazer. Ele vai buscar uma construtora que seja melhor referenciada no mercado e torcer para que não ocorra o atraso. Ocorrendo, ele vai buscar um profissional do direito, um advogado da sua confiança, para reclamar seus direitos. É muito comum, doutor, essas reclamações, no caso dessas pessoas atrás dos seus direitos, ou tentar entender o que está acontecendo, porque muitas vezes elas nem sabem, não têm nem consciência dos direitos que elas têm, né? É verdade. Nesse momento que nós vivenciamos um boom imobiliário, está ocorrendo uma procura muito grande de demandas dessa natureza, porque nós temos só na capital baiana inúmeros imóveis com obras atrasadas, alguns com problemas de embargos ambientais, então tem muitos consumidores prejudicados. Muito obrigada, doutor Henrique, um ótimo dia para o senhor. Voltamos ao estúdio, Varela, é com você. Olha, estou com a Coisa pior do que comprar um imóvel, se programar para fazer a mudança, começar a vida nova e o imóvel não ficar pronto. Exatamente sobre isso a gente vai conversar agora com o doutor Henrique Guimarães, advogado especialista em direito civil e do consumidor, para falar sobre esse assunto. Doutor Henrique, em primeiro lugar, muito bom dia. Quer dizer, no caso de um atraso grande, primeira coisa, o que é que a pessoa, o consumidor lesado, deve fazer? Bom, ele deve se esclarecer sobre os seus direitos, porque o consumidor com obra atrasada tem uma gama de direitos e ele, na maioria dos casos, não exerce porque não tem conhecimento. Por exemplo, receber aluguéis durante o período de atraso. E não precisa ter um contrato de aluguel, porque ele vai pleitear em cima de lucros cessantes a aluguel daquele próprio imóvel que ele comprou e não recebeu, porque ele poderia estar oferindo aquela renda alugando aquele imóvel, mas tem mais coisas, tem danos morais, receber de volta o valor que pagou a título de corretagem, mas juros de mora, multa de mora, uma série de coisas que o consumidor precisa saber e exercitar seus direitos. Por exemplo, a gente estava conversando justamente sobre essa corretagem, quer dizer, a pessoa paga um valor sem saber para onde esse valor está indo, né, isso, doutor? Exatamente. Na realidade, esse valor de corretagem que as construtoras impõem é uma prática da venda casada, que é abusiva e, inclusive, vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, é também abusivo, deve ser pleiteado nas ações judiciais por atraso na entrega de imóveis, que em São Paulo já temos aí um aumento de mais de 400% nas demandas dessa natureza, aqui na Bahia agora que os consumidores começam a tomar conhecimento dessa realidade. Agora, no caso, as pessoas que já estão com o imóvel atrasado, já ouviram todas as dicas, né, do que podem fazer para amenizar um pouco os prejuízos. No caso de quem está buscando o imóvel, também deve ficar de olho aberto, olho atento aí para não cair no conto dessas grandes construtoras. É verdade. Agora, infelizmente, esses contratos das construtoras são contratos de adesão, de sorte que o consumidor não tem muito o que fazer. Ele vai buscar uma construtora que seja melhor referenciada no mercado e torcer para que não ocorra o atraso. Ocorrendo, ele vai buscar um profissional do direito, um advogado da sua confiança, para reclamar seus direitos.
É muito comum, doutor, essas reclamações, no caso dessas pessoas atrás dos seus direitos, ou tentar entender o que está acontecendo, porque muitas vezes elas nem sabem, não têm nem consciência dos direitos que elas têm, né? É verdade. Nesse momento que nós vivenciamos um boom imobiliário, está ocorrendo uma procura muito grande de demandas dessa natureza, porque nós temos só na capital baiana inúmeros imóveis com obras atrasadas, alguns com problemas de embargos ambientais, então tem muitos consumidores prejudicados. Muito obrigada, doutor Henrique, um ótimo dia para o senhor. Voltamos ao estúdio, Varela, é com você. BR, olha, estou com a